Oi, bom dia. Falar de algumas coisas aqui, pessoal. Primeiro, Foro de São Paulo fazendo reunião no Brasil, uma coisa que era tida como inexistente, depois neutra, e agora eles confessam querer a destruição da sociedade. As ideias de direita, verdadeiras. Mas a questão é o que vai se fazer em relação a isso. A sociedade vai continuar no seu dia a dia mesmo sabendo disso. Nós não precisamos convencer muita gente, não. Algumas pessoas, se forem convencidas, já podem colocar mudanças estruturais na sociedade que vai permitir a defesa contra essas pessoas. O ex-presidente foi declarado aí inelegível. As pessoas mais uma vez viram que não existe eleição no Brasil. Dizer que existe eleição no Brasil é a mesma coisa de dizer que existe eleição na Coreia do Norte. Um tribunal comunista que não foi eleito por ninguém escolhe pessoas e coloca lá para atender os interesses deles. Então as pessoas têm que buscar outro caminho e não lutar no campo do inimigo. Medidas têm que ser tomadas à margem do Estado. E como eu costumo dizer que quando você anda sem capacete na rua, você já está lutando contra a esquerda. É uma das melhores formas de se fazer isso, inclusive. Quando você não coloca cinto de segurança, não que você não possa colocar o cinto de segurança porque você viu que é importante, mas quando você desobedece essas regras absurdas colocadas, essas restrições sem nenhum sentido, aí sim você está lutando contra a esquerda. Eles começaram a fazer essa decisão política agora, porque está longe da eleição, então não vai ter muito estímulo para manifestações, etc. Né? Se eles decidissem isso mais perto, haveria uma série de manifestações e traria problemas políticos para eles, que eles não querem. Né? Eles querem anestesiar a população, deixá-la inerte. E uma hora interessante de se fazer isso é agora mesmo, porque a eleição não está próxima, então eles já vão fazendo com que o povo se conforme com isso. E quando chegar lá na hora da eleição nem vai ter protesto nenhum. Eles vão colocar outra pessoa aí que não tem muito contato com o povo, então consequentemente não haverá protesto, eles vão colocar outra pessoa, entre aspas, na condição de presidente. Né? Mas ainda vai ser decidido por o outro tribunal comunista, né, na mesma cidade. E politicamente as coisas podem até mudar, talvez eles até mudem isso e ele se torne, entre aspas, elegível de novo. Né? Mas como eu digo aqui, quem está eleito também não deveria importar. Né? Não é porque o indivíduo foi eleito que ele tem o direito de atacar você. Nós deveríamos ter uma sociedade com base em outros princípios. Né? E quem é que vai substituir esse cidadão? Durante um longo período ele teve a oportunidade de promover outras pessoas para isso e ele não quis fazer, ele quis centralizar tudo nele, né, por motivos de vaidade, de controle, e agora não tem outra pessoa e ele não tem esse interesse, ele pensa nele, ele pensa no conforto que ele tem quando ele vai passear mundo afora aí. Agora ele não tem compromisso nenhum com causa de direita, com princípios, nem nada disso. Ele quer ficar batendo papo com os outros por aqui, por ali, né? Mas não há militância nenhuma da parte dele. Né? Ele não criou estrutura nenhuma para isso. Tudo está centralizado nele. Sempre que alguma estrutura começa a surgir, ele destruía a estrutura e voltava tudo para a figura nefasta dele próprio. Né? Pois é. Então deveria começar agora a surgir outros nomes, não um nome específico visando a presidência da República, porque a luta contra a esquerda não é principalmente na presidência da República, isso já foi provado, né? A luta é no dia a dia, é no comércio, em várias outras coisas, porque o que a sociedade precisa é de organização para que os negócios possam acontecer. E para isso você não precisa de algo que agora está provado que não é justiça, né? Isso tem que começar a ser difundido. O que essas pessoas dizem não tem que ser considerado justiça. A justiça, que é uma palavra tão bonita, ela é atacada, ela é destruída dessa forma quando você se refere a esses seres deploráveis. Então,
o povo tem que começar a usar toda a tecnologia que está disponível para poder fazer aí sim uma justiça que se aproxime mais da justiça de Deus, né? Que essa seria a justiça. Tem muitos meios de se fazer isso nos vários negócios que você tem durante o seu dia. Cada coisa que você vai fazer, você não tem que ter como segurança a justiça do Estado. Você pode criar meios que as duas partes envolvidas em um negócio tenham garantia, né, razoável, de que os negócios vão ocorrer bem e que eles vão estar assegurados. Não tem que sempre ficar pensando na justiça do Estado. Esse tribunal mesmo lá da capital, ele é totalmente desnecessário. Poderia ser excluído imediatamente da sociedade, mas continuam dizendo não, não. O problema é a consequência, não é a causa, né? Eles continuam dizendo isso, que o tribunal é importantíssimo e o que não é correto são as pessoas que estão lá ocupando esses lugares no momento. É claro que não. O tribunal, enquanto função exercida, já é completamente errado. Tinha que ser anulado imediatamente. Pois é. Está claro o que o Estado é, né? Mais uma vez está provado o que o Estado é, o que eles chamam de justiça é. Agora, o que vai se fazer em relação a isso? Tem aí um partido aí, né, que se diz liberal, que tem algumas figuras aí que podem querer aparecer, que não são dignas de confiança nem um pouco, né? Eles vão e voltam o tempo todo na opinião deles acerca de coisas importantíssimas. Eles não têm coerência. Durante a ditadura sanitária que foi imposta, eles não se manifestaram corretamente, ficaram do lado da ditadura, né? Se contradizem o tempo todo quando vão falar de imposto, por exemplo, de liberdades no dia a dia, né? Mas são menos piores do que esses outros aí, né? Mas não tem uma figura com identificação nacional que possa promover ações Brasil afora, não necessariamente na política, mas no geral mesmo. Pois é, pessoal. Então, será que finalmente eles vão... Eu aqui, né, nesse meio de comunicação aqui, eu não posso nem comentar mais nos outros canais, né? Eu falava umas verdades muito interessantes quando eu ia nos outros canais e colocava algumas coisas, muita gente gostava, muita gente promovia o comentário, né? Tinha muita visualização, milhares muitas vezes, mas eles não querem que eu comente mais aqui, né? Pois é, eu faço os vídeos aqui, então comentem vocês aí nesses canais aí que se dizem de direita, cobrem deles ações estruturais à margem da política para que os negócios da sociedade possam acontecer. O povo não tem que viver em função de política, pelo contrário, a função tem que ser eliminar a política da sociedade. Mas essas pessoas que ficam ganhando dinheiro falando de política têm o interesse de que o povo continue sendo estimulado a algo que não vai chegar nunca, que é você poder vencer dentro da política. Você não vai vencer porque a política em si já está errado. A luta política que faz algum sentido é a luta política pela diminuição da política e para que essas pessoas que vivem de política possam perder o que elas usam para viver, né? E o povo, nas suas ações boas do dia a dia, que não atacam pessoas inocentes, que é o que a política faz, possa viver sem a interferência desses políticos. Mas para isso tem que haver uma organização, para isso tem que haver um foco, né? Por esse vídeo é isso.